Vamos lá, guerreiro. É isso aí, você vai entrando aí, né? Já vai convidando seus amigos. Bombando de corações. Maranhão na área. Joga duro. Aracaju, Maceió. Todo mundo aí, né? Petrópolis. Olá, Cabo Frio. Fala, mestre. Tava revisando IP agora com suas lives. Rapaz, aquela aula de IP tá show de bola. Todo mundo na área aí? Vai bombando de coraçõezinhos, né? Vamos começar? Vamos lá então. Só não me diga que isso aconteceu de verdade. Não, isso acontece, né? Vou jogar duro com você. Eu vou jogar duro com você porque me mandaram uma questão, né? Na verdade, o que acontece? Quando aparecem essas questões aí, todo mundo fica bombando nos grupos. Aí o cara fica bombando lá, me mandando, mas eu já recebi a questão. Aí eu respondo, aí todo mundo manda de novo. Entendeu? Eu falei, não, vamos fazer uma live. Que aí eu faço uma live, né? Jogo na Zuki Didática e aí você entende. Mandaram uma questão acerca de um médico, né? Esse médico ele trabalha no IML e veja, e ele tem atração em relação a sexo com cadáver, não é isso? Veja que ele sente saciada a sua lascívia quando ele tem sexo com cadáver. É a chamada necrofilia, joga duro, né? Necrofilia, beleza? Então veja, aí a questão falava o seguinte, então tem esse médico, né, ele é adepto, né, dessa prática sexual, o desejo sexual dele nesse sentido, né, ele consegue saciar a lascívia através de sexo com o cadáver, é a chamada necrofilia. Bem, e esse médico no ML chegou um suposto corpo, né, de uma mulher, né? E ele foi lá praticar sexo com essa mulher, né? Com esse corpo, né? E o que acontece? Durante o ato sexual, né? A questão é assim: durante o ato sexual, a mulher acabou acordando. É porque ela sofre de uma patologia, a denominada catalepsia. E essa catalepsia, veja, ela se manifesta provocando a rigidez muscular. Então, quem tem a denominada catalepsia durante o distúrbio se apresenta como se tivesse morrido, né? A pessoa fica ali numa situação aparentemente, né? Aparenta cadáver. Por quê? Rigidez muscular. Apresenta todos aqueles sintomas da pessoa que veio a óbito. Beleza? Tá. A pergunta que se faz é o seguinte. Primeira pergunta. Sexo com cadáver caracteriza crime? Ainda não vou entrar na pedra de toque. Vou desenhar. Né? A primeira pergunta que se faz é o seguinte. Sexo com cadáver caracteriza crime? A pessoa que tem sexo com o cadáver, ela pratica algum crime? Ela utiliza o cadáver para saciar sua lascívia.
Eu vou te chamar no Perceba, eu ainda não entrei na pedra de toque, né? Eu apresentei o caso, eu estou desenhando. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, duas correntes. Eu tenho duas correntes doutrinárias. Eu tenho uma corrente, que é a corrente minoritária, que entende o seguinte, eu tenho a tipicidade do fato. Olha só, né? Estou aqui, né, tratando primeiro do sexo com cadáver, né? Bem, eu estou aqui jogando duro para depois progredir, não é isso? Já tem aluno já querendo dar resposta do caso concreto. Não, calma, né? Então aqui eu vou desenhar. Eu tenho a primeira corrente entendendo que pela tipicidade do fato. A tipicidade do fato por quê? Veja, o agente quando ele pratica sexo com o cadáver, ele não quer menosprezar o cadáver. Ele não quer, desprezar o cadáver. Ele quer saciar a lascívia. Essa é a finalidade específica dele. Então, o fato é atípico. Por quê? Porque eu não poderia jogar no vilipêndio. Porque vilipêndio a cadáver, né? Previsto lá no artigo 212 do Código Penal, o agente... O que é vilipendiar? Né? O que é vilipendiar? Desprezar, né? Ultrajar, não é isso? Desprezar, ultrajar, menosprezar. Pode ser através de escritos, através de gestos, né? Através de palavras. O cara xinga o cadáver, né? Faz um gesto, olha, aponta o dedo lá pro cadáver. Tinha que ter morrido mais tempo. Aponta aquele dedo. Beleza? Não é isso? Ou por escrito, escreve alguma coisa e coloca lá em cima da sepultura. Foi tarde. Por escrito. Esses atos são atos que estão menosprezando, né? Veja, ultrajando. Então, são atos que caracterizam aí, entram lá na órbita do vilipêndio, né? Vilipendiar é isso. Então, pela primeira corrente, aquela pessoa que pratica um sexo com o cadáver, não há que se falar em vilipêndio. Por quê? Porque ela não está menosprezando o cadáver. Ela não está, veja, ultrajando o cadáver. Ela está apenas saciando a sua lascívia, teria fato atípico nesse sentido. Eu tenho uma segunda corrente, que é a corrente majoritária, que entende que caracteriza vilipêndio sim. Muito embora o agente tenha a vontade de saciar sua lascívia, quando ele tem sexo, né, pratica sexo com cadáver, né, veja, assim um menosprezo, assim uma ofensa, né, veja, ele acaba o quê? Desprezando o cadáver. Entenderam ou não? Então, sexo com cadáver, para a corrente majoritária, caracteriza vilipêndio. Deu para entender isso, que eu tenho duas correntes quando eu trato da chamada necrofilia. Uma primeira corrente entendendo que o fato é atípico, visto que vilipendiar é menosprezar, né, ultrajar, não é isso? Veja, quando a gente ele pratica sexo com cadáver, a finalidade dele não é menosprezar o cadáver, não é ultrajar o cadáver, não é isso? A finalidade é saciar sua lascívia. Então teria fato atípico. Uma segunda corrente entendendo que não. Que caracteriza vilipêndio sim. Porque aquela pessoa que pratica sexo com cadáver, veja, é claro que ela está menosprezando, é claro que ela está desprezando. Não é isso? Essa é a corrente majoritária. Considerando a corrente majoritária, e agora eu começo a jogar duro com você, começa a ir para o caso concreto, considerando a corrente majoritária, que entende que a pessoa que pratica sexo com cadáver, né, a chamada necrofilia, não é isso? Caracteriza a majoritária vilipêndio, isso, estou falando agora, né, caracteriza vilipêndio, eu vou agora abordar o meu caso concreto. Deu para entender? Primeiro eu falei do vilipêndio, primeiro eu falei do sexo com cadáver, em face de ser fato típico ou não, né? Aí eu dei a primeira e segunda corrente. Agora eu vou pegar a segunda corrente, que entende que o fato é típico, caracteriza vilipêndio. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então eu tenho um médico, né? Eu tenho um médico e ele pratica sexo com um suposto cadáver. Esse médico, ele quer praticar um crime. Ele quer praticar um crime. Qual seja, ele quer praticar vilipêndio.
considerando que sexo com cadáver, pela segunda corrente, caracteriza vilipêndio. Essa é a intenção dele. E ele já entra nos atos executórios. Ou seja, começa a realizar a penetração no cadáver. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: muito embora eu tenha atos executórios, para que eu tenha um crime, né, veja, materializado, o objeto, ele tem que ser, veja, o objeto ele tem que ser absolutamente próprio, não é isso? Veja, o objeto ele tem que ser próprio, né? Veja que tanto o objeto como o meio tem que ser eficaz para a produção do resultado. Não é isso? Então tá. Então o médico, ele começou a praticar, né, atos libidinosos com o cadáver, né? Entre esses atos libidinosos também a conjunção carnal, não é isso? A cópula pênis-vagina, tá certo? Né? E ele ali querendo praticar o vilipêndio. Essa é a intenção dele. Bem, eu tenho atos executórios? Tenho. Agora vamos analisar essa conduta em face do objeto. Eu falei para vocês que esse suposto cadáver, né? Veja, na verdade, não se tratava de um cadáver, porque era uma pessoa que sofre da patologia catalepsia. Ou seja, durante o distúrbio, ela se apresentava como se cadáver fosse. Mas não era, tanto é que ela acordou posteriormente. Bem, o delito não é de vilipêndio a cadáver? Não é isso? A necrofilia? Ele está desenvolvendo atos executórios. Será que eu tenho como falar já em tentativa de vilipêndio? Para que eu venha falar de tentativa de vilipêndio, se liga, eu tenho que entender que o objeto ele tem que ser um objeto próprio para que o agente venha cometer o delito de vilipêndio. Tanto é que eu vou afastar essa tentativa se o objeto for absolutamente impróprio. Olha só o que diz o 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa, ou seja, eu já estava praticando atos executórios, quando por ineficácia absoluta do meio, olha, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, aqueles atos executórios que eu já estava praticando, né, que eu já poderia falar em tentativa de vilipêndio, já não podem ser punidos. Por quê? Porque o objeto é absolutamente impróprio, eu não tenho cadáver, eu tenho um corpo com vida. Entenderam ou não? Então, você vai verificar que em relação ao vilipêndio, eu tenho crime impossível, muito embora o agente tenha o dolo do vilipêndio, muito embora o agente tenha iniciado os atos executórios. Beleza? Mas o objeto, ele é o quê? Absolutamente impróprio. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho um corpo com vida. Deu para entender isso? Deu para entender? Então, veja, a tentativa, ela somente será afastada quando você tem a ineficácia absoluta, né, do meio ou a impropriedade absoluta do objeto. E quem externa, né, essa concepção é a teoria objetiva temperada, não é isso? Ou teoria objetiva, ou teoria objetiva intermediária. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Jogou duro. Então veja, no primeiro caso, eu não posso tratar de vilipêndio porque o objeto era absolutamente impróprio. Tranquilo? Tranquilo? Ou seja, não há que se falar em tipicidade. Veja que o crime impossível afasta a tipicidade. A visualização, ou melhor dizendo, quando você visualiza o objeto absolutamente impróprio, já afasta a tipicidade. Beleza? Tranquilo? Legal. Bacana. Tá. Professor, então, quanto ao vilipêndio,
eu tenho crime impossível, né? Por absoluta impropriedade do objeto. Exato. Aí a pessoa acordou. Professor, mas ele tem o dolo de praticar o sexo. Sim, mas com um cadáver. Com cadáver. Tá, então ele praticou o sexo e era uma pessoa, isso. E a pessoa estava adormecida, estava. Professor, então eu tenho estupro de vulnerável. Cuidado. A pessoa estava adormecida, não estava? Sim. Ele queria praticar o sexo, não queria? Sim. Mas ele queria praticar sexo com quem? Com cadáver. Se ele queria praticar sexo com o cadáver, ele queria praticar o delito de vilipêndio, que ele não praticou. Por quê? Ele não praticou em decorrência da absoluta impropriedade do objeto. Beleza? Tranquilo. E quanto ao delito de estupro? O Código Penal, né, Direito Penal Brasileiro, adota a responsabilidade penal o quê? Subjetiva. O agente só responde se agir com dolo ou culpa. Eu te pergunto, ele queria praticar o estupro? O corpo com vida entrou na esfera de conhecimento dele, sim ou não? Não. Não. Entenderam ou não? Então, quanto ao suposto estupro, que poderia ser um estupro de vulnerável, veja que eu não tenho dolo. E perceba, né? Dolo e culpa estão alojados aonde? Lá no fato típico. Não é isso? Então, quanto ao estupro por ausência de dolo, eu tenho a tipicidade do fato também. Deu para entender? Deu para entender? Então, veja, quanto ao vilipêndio, a tipicidade do fato vai ser afastada em decorrência de se visualizar crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. E quanto ao estupro, a tipicidade será afastada por ausência do elemento subjetivo, ou seja, por ausência de dolo. Deu para entender isso? Professor, eu estou vendo aí erro de tipo. Exatamente. Exatamente. Mas, professor, olha só. Fala. E vamos supor que se ele estivesse ali praticando sexo, né, com o suposto cadáver. Mas veja, quando ele praticou o sexo com o suposto cadáver, professor, veja, dava para ele sentir que não se tratava de cadáver, em decorrência, por exemplo, da temperatura corporal. Será que ele não poderia responder? Veja, aí seria um erro de tipo vencível. O erro de tipo vencível exclui o dolo e o agente responde a título de culpa. Eu tenho a previsão de estupro culposo? Não tenho. Entenderam ou não? Bacana? Então, quanto a esse fato, né, à luz lá da teoria objetiva temperada ou intermediária, né, que menciona que a tentativa será afastada, né, quando há ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, não é isso? À luz lá da teoria do crime possível, eu teria a tipicidade do fato nesse caso. Vamos complicar um pouquinho? Vamos complicar um pouquinho. Professor, então vamos lá. Primeira complicação que você quer fazer. Eu quero fazer a primeira complicação na seguinte linha. Ele achava que era cadáver, tá certo? A vítima retornou a si e como ele estava ali, né, veja, querendo saciar sua lasciva, ele continuou o ato. Aí sim ele iria responder. Professor, mas aí seria o quê? Aí ele iria responder por estupro, em tese. Não é isso? Veja que a vítima já estava acordada. Né? Poderia ser estupro de vulnerável? Sim, depende. Vamos supor que fosse uma vítima menor de 14 anos. Entenderam ou não? Então a vítima acordou e ele continuou com a prática. Vamos jogar mais duro? Eu vou jogar mais duro com você e vou dizer o seguinte. Você acredita que ele acabou ejaculando, veja, nessa vítima? Você acredita que essa vítima engravidou? Eu te pergunto, será que é possível o aborto jogando duro pesado? Olha aí. E aí, guerreiro? A vítima acabou engravidando, chamando no PCIBA, saindo do básico, né? Toma. E aí? Será que é possível o aborto? É possível o aborto? Pesadão, né?
aquela música pesadão, pesadão. E aí, será que vai ser possível o aborto jogando pesado demais? Veja, né? Se eu afastei o vilipêndio, se eu afastei o estupro, o fato é atípico. E veja que quando eu trato do aborto, né, para jogar duro pesado, né, vamos lá, o artigo 128 menciona, né, não se pune o aborto praticado por médico. E o inciso 2 menciona lá, né, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então veja, estupro. Será que ocorreu estupro? Eu já falei que ocorreu a tipicidade do fato. E aí? Né? Jogo duro, né? Eu tenho dois pensamentos doutrinários, beleza? Há quem entenda, eu acho que o examinador vai jogar muito duro fazer um negócio desse, né? Veja, aí, né? Aí já tá o guerreiro falando aí já até 3 meses, veja, eu não tô falando nem decisão do STF, eu tô falando aqui, né? Aqui à luz do 128, né? Estou falando do estupro decorrente. Tá entendendo para entender que eu estou falando do aborto porque foi decorrente dessa conduta? Será que a vítima vai poder abortar? Porque, querendo ou não, né? Veja, ela foi vítima de um sexo que ela não consentiu. Entenderam ou não? E esse é o fundamento para a realização do aborto pelo médico. Né? É o chamado aborto humanitário, ético, piedoso, também chamado de aborto sentimental. É o aborto decorrente de estupro, mas só que não foi configurado estupro. Deu para entender? Por ausência de dolo. Tá dando para entender? Aí já estou entrando lá no aborto terceiro mês de vida. O caso não é esse, né? Vocês estão dando para entender? Eu tenho dois pensamentos doutrinários. Um primeiro pensamento, né, numa corrente mais positivista, entende que não vai ser possível o aborto, não. Por quê? Porque o 128, ele menciona, o aborto sentimental, humanitário, ético e piedoso é aquele decorrente de estupro. Ora, não se visualizou o estupro configurado. Entenderam ou não? Uma visão mais positivista, né? Agora, numa visão, né, mais constitucionalista, né, entendendo que, muito embora você tenha esse tecnismo penal, não é isso? Essa gravidez, ou a gravidez indesejada, decorrente de uma agressão, sim. Né, de um não consentimento da vítima. E esse é o fundamento pelo qual o legislador estabeleceu a possibilidade do aborto realizado pelo médico nos casos de estupro. Entenderam ou não? Então, para essa corrente, mesmo que haja esse tecnismo, né, na órbita penal, quando você analisa o estupro, veja, você não teria dolo, então você não teria aqui a configuração do estupro, não é isso? Veja que para essa corrente seria possível sim o aborto. Beleza? Então você teria discussão aí em relação às duas correntes. Beleza? As duas correntes. É importante então, né? Veja, então, para quem perguntou, então o fato é atípico. E aqui eu deixo fundamentos porque o fato é atípico. Porque o agente não responde por vilipêndio, porque seria crime impossível, e porque não responde por estupro, porque a ausência de dolo. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo? Bacana, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bacana. Importante. Tá, quando a gente ainda trata um pouquinho aqui do crime impossível, cuidado que pode aparecer na sua prova, tá? Os nomes que aparecem na prova em relação ao crime impossível. É chamado de crime oco, quase crime, tentativa inidônea. Olha só como você vai jogar duro. Por que o crime impossível é chamado de tentativa inidônea? O crime impossível é chamado de tentativa inidônea por quê? Porque o agente acaba praticando os atos executórios. Ele entra na fase de tentativa. Entenderam ou não? Você só pode avaliar se um crime é impossível ou não quando o agente entra na fase de tentativa. Entenderam? Por isso que o 17 fala, não se pune a tentativa. Ou seja, o cara já está nos atos executórios.
quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Entenderam? Então veja, não se pune a tentativa. Então essa tentativa aqui, que não é punível em decorrência da ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, essa tentativa é chamada de tentativa inidônea. Entenderam? Porque o crime impossível se chama tentativa inidônea? Joga duro, bota um Fazulu, guerreiro, né? Bota um Fazulu aí, beleza? É importante, né? Importante. Voltando um pouco aqui agora, entendi porque o jogo é duro. Voltando um pouco aqui agora, quando eu trato do vilipêndio, né? Agora eu vou passar detalhezinhos, alguns detalhezinhos aqui para vocês, beleza? Já entrei na pedra de toque, já resolvi a questão. Falar um pouquinho aqui, né? Já que eu vou fazer links. Se liga, né? Cadáver. O que é cadáver? É aquele corpo humano sem vida, né? É o corpo humano sem vida. Veja que cinzas não se confunde com cadáver. Beleza? Tranquilo? Tá? Cinzas não se confunde com cadáver, né? A cinza é resíduo da decorrente da cremação do cadáver, né? São resíduos. E também entra no conceito de cinza o esqueleto. Tranquilo? Legal. Outra coisa, esse delito de vilipêndio a cadáver, eu vou fazer uma live específica depois, trata-se de um crime vago. Não é isso? Porque sujeito passivo é a coletividade, você não consegue determinar, né? Veja, é toda uma coletividade, então trata-se de um crime vago. Sujeito passivo, figurando, né? Sujeito passivo, em primeira mão, diria eu, seria a coletividade, né? E um sujeito passivo secundário, né? Seria os familiares lá do morto, beleza? Veja que existe o delito, a previsão da calúnia em face dos mortos. Já viram isso? Lá no 138, parágrafo 2º. Isso tem um detalhe muito interessante. O Tício morreu no dia 10. Joga duro. O Tício morreu no dia 10 de dezembro. Aí o MEV chegou e falou o seguinte: olha, no dia 15 de dezembro, o Tício entrou na casa do Caio e subtraiu uma bicicleta. E ele sabe que esse fato é falso. Eu tenho um delito de calúnia em face dos mortos configurado? Eu tenho um delito de calúnia em face dos mortos configurado? Sim ou não? Tem o artigo 138, parágrafo 2º. Estou atribuindo um fato criminoso, que eu sei que é falso, a uma pessoa, né, que já morreu. Beleza? Eu tenho? Se liga. Para que eu tenha a configuração desse delito, essa atribuição do fato tem que ser, tem que fazer referência à pessoa em vida. Ou seja, se eu estou atribuindo um fato que eu sei que a pessoa não é autora desse fato, né? Um fato criminoso, né? Estou atribuindo falsamente um fato criminoso a uma pessoa que já morreu, mas eu estou dizendo que ela praticou esse fato quando ela já estava morta, entenderam ou não? Eu não tenho aqui a calúnia em face dos mortos, entenderam? Eu tenho que atribuir fato falsamente, né? A imputar um fato falsamente, um fato criminoso, né? Veja, falsamente a uma pessoa, né? Mas quando eu tenho que fazer referência ao tempo que ela estava viva. Entenderam? Se eu faço referência a uma data que ela já estava morta, não caracteriza 138, parágrafo 2º. Deu para entender? Bacana, né? Bacana. Tranquilo. Vamos supor, então, para jogar duro demais, vamos supor, isso. Vamos supor, então, que eu tenho a Tícia. A Tícia, ela é bonitona, né? A Tícia falou, Mévio. E o Mévio, ele é doido para ter sexo com a Tícia. E a Tícia falou, Mévio, é o seguinte, você só vai poder ter sexo comigo quando eu morrer. Ela mandou isso. Ô Tícia, você deixa só quando eu morrer. Ela falou isso, sério. Até assinou um papel, dando consentimento. Ela morreu e ele foi lá e teve sexo com a Tícia. Eu falo em vilipêndio se eu tenho o consentimento que foi dado
pela vítima em vida? Será que há vilipêndio? E aí? Hein? Aí, ó como é que você tá? Né? É claro que eu tenho um vilipêndio, né? Veja, vilipêndio a cadáver, há um interesse de ordem pública, né? Veja isso, joga duro, joga pesado, né? Aí você, né? Veja, né? Respeito aos mortos, né? Então, mesmo que a vítima tenha consentido, né? Não, você pode arrancar meu braço depois que eu morrer. Aí ele tá aqui, ó, não, aqui eu estou aqui com a autorização que ela deu, inclusive, em vida. Então eu estou aqui arrancando o braço, eu estou aqui fazendo sexo com ela, porque ela falou o seguinte, que eu poderia fazer sexo com ela quando ela morrer, está escrito aqui. Vai responder no vilipêndio. Pegada de monstro total. Beleza? Depois eu vou dar uma aula sobre vilipêndio, né? E aí a gente vai jogar duro demais. Beleza, pessoal? Então, jogou duríssimo, né? Jogou duríssimo. Deu pra entender, então? Então, tem que sair do basicão, né? É claro que quando eu tratei aqui do vilipêndio a cadáver, claro que você aqui visualizou o erro de tipo, né? Eu falei, inclusive... Beleza? Tranquilo? Mas veja que a pedra de toque vai incidir, quando eu trato lá do vilipêndio, na impropriedade absoluta do objeto. Por quê? Porque não se trata de cadáver, pessoa com vida. Ou não é? Então, como eu posso menosprezar, né? Veja, e essa quando tem que recair em cadáver, se a pessoa estava viva, né? Ela possui ela sofre da denominada catalepsia. Beleza? Tranquilo? Então o fato é atípico, né? A resposta é fato atípico, mas você tem que saber explicar. Aí tá, porque ele vai perguntar duas situações, né? Ele vai perguntar duas situações. Vai perguntar primeiro se caracteriza vilipêndio, qual vai ser a sua saída na tipicidade do fato em decorrência de crime impossível. E depois ele vai perguntar se há que se falar em estupro. E aí, né, chama no finalismo, né? A ação ela tem que ter uma finalidade. A ação ela tem que ter uma finalidade. Essa finalidade, veja, aí você tem o revestimento do dolo. A responsabilidade penal ela é subjetiva. A gente só responde se agir com dolo ou culpa, né? E se o crime admitir a forma culposa, ele responde, né? Na modalidade culposa, se o crime admitir. E para o agente agir com dolo, ele tem que ter consciência, né? Os elementos, não é isso? Os elementos do dolo, consciência e vontade, né? Não é isso? O elemento intelectual, consciência, o elemento volitivo, a vontade, joga pesado. Entendeu? Então, veja, como eu posso ter dolo se eu não sabia que se tratava de uma mulher? Né? Eu tenho aí um erro de tipo. Né? O erro de tipo sempre excluindo o dolo. Beleza? Por isso que Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo, linkei no Zaffaroni. Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo. Cara negativa do dolo por quê? O erro de tipo invencível exclui o dolo e a culpa. O erro de tipo vencível exclui o dolo e o agente responde a título de culpa. Dá para você perceber que no erro de tipo o dolo é sempre excluído? Dá para saber isso? Dá para entender isso? Que no erro de tipo o dolo é sempre excluído? É por isso que o Zaffaroni chama o erro de tipo de cara negativa do dolo ou face negativa do dolo. Porque o dolo é sempre negativo. Tá dando para entender isso? Joga pesado. Joga pesado. Deixa eu ver então se não tá passando nenhum detalhe aqui que eu separei para falar com vocês. Beleza. Tranquilo. Numa outra live, agora não vai dar para fazer, né? Mas eu vou desenhar aqui. E a gente vai abordar a diferença, tá? Entre crime putativo, delito putativo e crime impossível. A diferença, não é a mesma coisa. Beleza? Depois a gente vai aprofundar aqui. Porque a cabeça de vocês está meio assim, né? Joguei duro demais agora. Então, eu não vou aprofundar, não. Senão você vai ficar louco aí do outro lado. Eu faço uma outra live e a gente aborda o delito putativo em face do crime impossível. Não é a mesma coisa, beleza? Há distinção. Esses dois institutos ali, beleza? Tranquilo. Professor, faz uma live sobre organização criminosa e propriedade administrativa. Ó. Vamos fazer, né? Tantos temas, né? Ah, tá. Outra coisa. Isso. Outra coisa importante. Vem cá, vamos fazer um link aqui. Aí eu falei aqui pra vocês, que que a possibilidade, né,
já que eu falei de aborto aqui, vamos fazer um link aqui rapidinho, uma pegadinha que tem. A possibilidade do médico realizar o aborto quando resultante de gravidez. Aí eu tenho a Tícia. A Tícia. Ela foi até um determinado médico e falou que foi vítima de estupro. A Tícia, veja, né, relatou o médico aquele fato, não é isso? Levou lá elementos probatórios, fez até ocorrência policial. Tu acredita nisso? E o médico acabou praticando o aborto. O médico induzido a erro. E o médico praticou os atos executórios. Veja que o médico está induzido a erro. A Tícia ela vai responder por qual delito e o médico vai responder por qual delito. Né? E aí? Professor, mas não precisa de autorização judicial para esse aborto praticado pelo médico decorrente de estupro? Não precisa. Professor, então faz um link. Vou fazer. E esse aborto que é o decorrente lá da anencefalia? Isso que eu queria falar também, sabe? Eu pensei, engraçado que quando eu estou pensando aqui, tu tá falando aí. É o que eu ia perguntar. Você conhece minhas dúvidas, né? Claro que eu conheço, guerreiro. A anencefalia também não há necessidade de autorização judicial, beleza? O médico ele tem que se documentar, beleza? Há um procedimento lá na Conselho Regional de Medicina, você tem todo um procedimento, beleza? Tranquilo. Tá, então vamos lá, professor, volta aí. Tá, tô voltando. Então, assim, deixa eu falar com as minhas palavras. Fala. É o seguinte, a Tícia enganou o médico. E o médico acabou praticando o aborto com ela. Mas ela que enganou ele está ali enganado. Mediante, né? Ele está induzido a erro. É isso aí que eu queria falar. Exato. Está induzido a erro. Ele está enganado. Beleza? Tranquilo. Veja que... Será que ele foi induzido a erro? Né? Ele está agindo em erro por si próprio ou ele foi induzido? Ele foi induzido ou ele está agindo em erro por si próprio? Não corre da live, não. Não corre. Não corre. O professor está muito pesado. A minha cabeça já está... Caramba, já entrou em outra... Né? Caramba, tá bacana. Veja que ele foi induzido a erro, né? Não é isso? Ele está induzido a erro por obra de uma outra pessoa. Não é isso? Veja, é um erro provocado por terceiro. Se quando eu tenho um erro provocado por terceiro, eu tenho a denominada autoria o quê? Autoria imediata. Professor, então mesmo que ela não tenha praticado os atos executórios, que ela não tenha, veja, batido na barriga, por exemplo, para provocar o aborto, é como se o médico fosse uma faca, é como se o médico fosse um mero instrumento. Ela usa uma pessoa em erro, ela vai responder por autoaborto, joguei duro com você. Joguei duro com você. Joguei duro. Professor, e o médico? Chama na teoria do erro, ele não está em erro? Ele não está em erro? Joga duro, guerreiro. Aprenda a raciocinar. O médico não está em erro? Sim ou não? Professor, então, ele não está em erro? Ele está em erro, porque ela induziu ele a erro. Beleza, ele não está em erro? Chama a teoria do erro. O erro dele é vencível ou invencível? Professor, é invencível, porque ela apresentou lá a ocorrência policial, sabe? Veja, levou diversos documentos que o médico acabou acreditando, realmente, que ela teria engravidado em decorrência de uma agressão sexual. É invencível. Se é invencível, chama a Zaffaroni. Não é isso? Se o erro é invencível, eu tenho a exclusão do dolo? Sim ou não? Sim. Eu tenho a exclusão da culpa? Sim. No direito penal, a gente só não responde se agir com dolo e culpa? Exato. Então, se eu tenho a exclusão do dolo e da culpa, né? Veja, eu tenho a tipicidade do fato por parte do agente, inclusive. Ele não tem dolo nem culpa, não responde. Entenderam não? Dolo e culpa estão aonde? Lá no fato típico. Entenderam? Tá vendo como é um joguinho? Vem cá então. Professor, mas agora vou analisar de novo esse erro provocado por terceiro. Tá, vamos lá. Professor, ela chegou lá, contou uma história, não apresentou nem ocorrência policial. Não apresentou, não. E o médico foi, professor, e já foi realizando lá o aborto. Ele dava para ele, sabe, ter mais cautela. Vem para cá. Mas ele está em erro, dava para ele ter mais cautela, mas ele estava em erro, sim.
Tá em erro? Tá em erro, não tá? Não, tá em erro, professor. Então, vem cá. Não é um erro? É. Então, se você está dizendo que ele tinha mais cautela, é porque ele está num erro que poderia ser vencido. Ele está num erro de tipo vencível. Se o erro de tipo é vencível, eu tenho exclusão do dolo? Sim ou não? Sim, professor. O Zaffaroni já falou. O erro de tipo é a cara negativa do dolo. Há sempre a ausência do dolo. Mas ele pode responder a título de culpa? No erro de tipo vencível? Sim. Vem cá agora. Existe o delito de estupro culposo? E também não. O médico também não vai responder. Entenderam ou não? Entendeu? Vem cá agora. Isso, o médico também não vai responder. A Tícia, quando chegou lá, contou essa história pro médico. E o médico, a questão tá te falando. E o médico falou, olha, não entendi o como, né? Aqui, viu, não entendi, né? O que não ficou entendido, pessoal? Né? Veja, eu coloquei dois contextos fáticos. O primeiro, veja, o médico está em erro. Erro pode ser vencível ou invencível. Aí eu coloquei um contexto fático do erro invencível. Exclui o dolo e a culpa, ele não vai responder por nada, né? Veja, até pelo médico vai ter tipicidade de fato. Dolo e culpa estão no fato típico. Beleza. Aí eu coloquei um erro vencível. Exclui o dolo, responde a título de culpa. Eu tenho aborto culposo? Não. O médico também não vai responder por nada. Agora tu cria uma terceira situação. A Tícia foi lá, não entendi o vencível. Como, né? Não entendi o vencível. Faixa, qual é a faixa aí? Não entendi, porque, veja, aqui a gente já parte do pressuposto que você conhece erro de tipo. Beleza? Senão não dá. Eu não posso aqui, né? Eu tô aqui no jogo duro, veja, falando agora aqui da questão de um erro provocado por terceiro. E aí, dentro desse erro, eu tenho que verificar se ele é vencível ou invencível. Né? Eu falei, se o erro é invencível, exclui o dolo e a culpa. O médico não vai responder por nada, porque não tem dolo nem culpa. E se esse erro fosse vencível, o médico também não vai responder por nada, porque vai excluir o dolo, responde a título de culpa, mas eu não tenho aborto culposo. Deu para entender isso? Eu paro por aqui, então. Tô vendo, então, que não dá para avançar muito, né? Porque vocês vão, sabe, eu vou recebendo o retorno que vocês estão entendendo, eu vou aprofundando. Né? Igual MMA, eu vou batendo, bum, 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 bum. Se fala, não, para, professor, então vamos parar. Vou parar, então, né? Parei, levantou a mão. Vocês não falaram nada, eu tô batendo. Vou fazer o quê? Para mim, vocês estão entendendo, né? Então vamos parar. E eu coloco o outro exemplo depois, quando, né? Porque não dá, porque aí eu tenho que voltar lá no fundamento, né, da teoria do erro, né? Continua então? Continua? Continua? Tá. Então tá, vamos fechar. Eu ia dar mais, mas vamos fechar só esse exemplo agora. Vamos lá. Porque aqui eu comecei com a necrofilia, linkei, já tô aqui já no aborto, aí já joguei um médico induzido a erro, entendeu? É assim, o direito, ó. Entendeu como é que você estuda com qualidade? É assim. Você não tem que ficar, sei que. Não, pô, não deu aqui, falou de aborto, cai pra cá, vamos ver essa questão aqui. Pum. Tem que ser assim, né? Aí você que chegou do trabalho agora, você entendeu como você estuda? Aí o cara tá estudando o dia inteiro a mesmice. E você não, você faz links. Você chega do trabalho e faz links. Aí a mesmice lá não pontua nada. E você, pum. Aí o cara, pô, mas como é que esse cara... sabe como é que ele conseguiu pontuar? Porque agora ele pegou um médico. E o médico estava lá no consultório. Aí a Tícia chegou lá e falou o seguinte. Ô, doutor, eu fui vítima de estupro e tal. E o médico sabe que a Tícia é mentirosa. E o médico, ele está doido mesmo para praticar um aborto. Entendeu? O médico tem essa... Poxa, eu nunca pratiquei um aborto. Né? Aí ele, é mesmo, Tícia? Tá, então vamos aqui que eu vou praticar o aborto. Veja, se ele sabe que a Tícia é mentirosa e ele quer praticar o aborto, o médico está em erro. Muito embora ela tenha tentado induzir ele a erro, mas veja, ele sabe que ela é mentirosa, ele sabe que ela está mentindo e ele tem a intenção de praticar o aborto. Aí ele não está em erro. Entenderam ou não? Aí ele não está em erro. E aí, professor? Se ele praticar o aborto, ele no 126. Aborto consentido. E ela no 124. No 124. E ele no 126.
Porque aqui há dolo, não há que se falar em erro determinado por terceiro se, na verdade, eles vão agir em coautoria. Eu tenho uma exceção pluralista à teoria monista. Entenderam? Um vai responder no 124, outro no 126. Deu para entender, então? Então, cuidado, né? A questão coloca lá que o médico verificou, né, sabia, e o médico com a intenção de praticar, aproveitou que ela inventou aquela história, mas ela tem a intenção de praticar, aí já jogou dolo nele. Se joga dolo nele, você não tem erro. Olha que lindo! Que lindo! Por que lindo? Lindo porque você sabe que no erro você sempre tem a exclusão do dolo. Se jogou dolo, você não tem erro. Se ele tem dolo no resultado, você não tem erro, né? Naquele resultado que ele quer. Entendeu? Então não há que se falar de autoria mediata, inclusive por quê? Porque eu tenho liame subjetivo, eu tenho a vontade dele em aderir à conduta dela. Eu tenho, na verdade, concurso de pessoas. Só não irão responder pelo mesmo delito, né? Conforme determina lá o artigo 29. Não é isso? Por quê? Porque o Código criou uma seção pluralista à teoria monista. E vem cá, vou bater mais um pouquinho. Lá no artigo 29, menciona, né? Pega o seu 29 aí. Pega o seu 29. Professor, eu tô ficando tonto. Calma. Pega o seu artigo 29. O 29 menciona: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ele está falando da teoria monista, que pode aparecer na sua prova assim, monística, que pode aparecer na sua prova assim também, ó, unitária. Cuidado. Professor, mas não está de necessidade que tem a teoria unitária? Calma, filho, aqui também. Unitária, pelo mesmo crime, também tem esse nome, teoria unitária. Unitária, monista ou monística. Beleza? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Cuidado, cuidado. Cuidado com a leitura do 29. O 29 menciona: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Eu tenho Tício. Eu estou empolgado. Eu tenho Tício, que ele furtou um veículo junto com o MEV. Professor, era necrofilia, já está começando em concurso de pessoas. Rapidinho, só essa. Eu tenho Tício que... Não, é para faixa preta. Faixa. Faixa porque sai de uma parada, já vai para outra. Eu tenho Tício que praticou um crime com MEV. Liames subjetivos estão praticando em concurso de pessoas. O Tício foram furtar o veículo. O Tício, ele arrumou a chave micha, ele arrumou o alicate, beleza? E o Mévio, que furtou o veículo, que abriu e levou o veículo. O Tício, que arrumou lá a chave micha, que arrumou o alicate, cheio de passagem. Isso, diversos antecedentes. E o Mévio, que subtraiu o veículo, que praticou os atos executórios, primário de bons antecedentes. Eu te pergunto, o Tício, que só entregou a chave micha, que só entregou o alicate, ele pode receber uma pena maior do que o Mévio, que praticou os atos executórios? E aí? Pode receber uma pena maior que o Mévio, que praticou os atos executórios? Sim. Rapaz, olha só, ele só emprestou, né, a chave micha, veja, deu o alicate, o Mévio que abriu o veículo. Eles estão em concurso de pessoas? Sim ou não? Eles estão em concurso de pessoas? Sim ou não? Eles estão em concurso de pessoas? Sim. 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 Se eles estão em concurso de pessoas, eles devem responder pelo mesmo crime. Se eles estão em concurso de pessoas,
eles devem responder pelo mesmo crime. Aí vem cá, filho, vem cá. Uma dúvida que você vai fazer na sua cabeça, que agora você vai afastar isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Vamos ler o 29? Vamos ler o 29. Vamos ler o 29. Vamos ler o 29. Já que eu falei que eles estão em concurso de pessoas, eu tenho que ler o 29. Vem ler o 29 comigo. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime? Ah, estou concorrendo para o crime. Como? De qualquer modo. Qual é o modo que você está concorrendo para o crime? Ah, eu estou emprestando a chave micha. Ah, eu estou emprestando um alicate. Ah, é? Então você está concorrendo para o crime. Teoria monista. Você vai responder pelo furto, hein? Ah, vou vir. Vou? Vai. Vamos continuar. Vai responder nas penas aí excominadas, ou seja, pena do furto, né? De 1 a 4. Na medida de sua culpabilidade. Guerreiro, coloca na tua cabeça assim, ó. Lê de novo agora comigo, ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas excominadas, conforme seus antecedentes criminais. Culpabilidade aqui faz referência a antecedentes criminais. Culpabilidade aqui faz referência aos antecedentes criminais. Não é isso? Os antecedentes criminais, a personalidade do agente. Entendeu? Então, isso, culpabilidade aqui não quer dizer, vai levar em conta se o cara é autor ou partícipe, não. Por isso que fala culpabilidade, não. Quanto ele é culpado, não. A culpabilidade aqui está relacionada à personalidade do agente. Professor, eu estou falando para você que o partícipe pode receber uma pena maior que o autor. Porque na medida da sua culpabilidade, na medida dos seus antecedentes criminais. E aí você nunca entendeu isso aqui, e sempre leu essa porra, mas não se liga na culpabilidade, achando que fosse, se o cara é partícipe, é autor, na medida da sua ação, né? Quanto ele colaborou para o crime, você ganha no meio da cabeça, porque se for aqui, nesse seu raciocínio, o partícipe nunca pode receber uma pena maior que o autor. Por quê? Porque quem praticou os atos executórios foi o autor e não partícipe. Aí você ganha no meio da cabeça. Beleza? E isso. E aí lá, com o artigo 59, você vai, né, com base no princípio da individualização da pena, né, aí dosimetria da pena, enfim. Eu só estou falando para você não fazer confusão. Quando ele fala, na medida de sua culpabilidade, na sua cabeça, conforme seus antecedentes criminais, a personalidade do agente, eu sei que é isso, tá? Aí, vou fazer aqui, vou botar uma seta aqui, professor, para falar, conforme os antecedentes criminais, personalidade do agente, porque essa aqui eu não vou cair mais, não. Valeu. Você jogou duro demais, hein? Não brinca, né? Não é porque é de graça que a gente faz de qualquer jeito, não, filho. Aí o cara... Os caras... Brincadeira, né? Os caras falam, pô, esse Zuki é isso... Esse Zuki é esse professor de internet. Eles falam aí, né? Cai pra cá, irmão. Cai pra cá, ao vivo com os alunos aqui. Coloca na linguagem do aluno. Não tenta que aqui é adelante, né? Aqui é casa cheia, 500, 600 alunos cada aulão. Então, sustenta na posição, olha e bate palma. Aqui não, né? Não entra. Nunca assisti uma aula assim. Hoje a gente mandou pesado logo. Muita gente jogando conversa fora aí do Zuki. Deixa jogar. Agora não entra na frente não, que aqui atropela, né? Meus alunos é tudo faixa preta. Tudo faixa preta, né? Tudo passando nos concursos aí. Para delegado Maranhão, para delegado Pará, delegado de Mato Grosso. Eu quero é resultado. O aulão adelante é resultado. Pessoal, se liga aí. Nos aulões, né? Rio Grande do Sul, Minas... PM. Gostaram aí, pessoal? Deu pra... Desculpa aí tanta informação, né? Só pra... Viu? Hoje a gente jogou duro, né? Começou a necrofilia, aborto e tal, pá. Teoria imediata, depois, bum! Concurso de pessoas e tal. Muita coisa, né? Entenderam? Como eu me formei em 2002 e passei pra delegado em 2004. Eu saí da faculdade, só sabia que era legítima defesa. Sabia mais nada. 1 ano e meio eu tive que... professor, mas eu já estou estudando 3 anos. É porque Deus acha que você vai estudar 3 anos.
Deus acha que você vai estudar 4. Professor, se o senhor tivesse que estudar 4, 5 anos, rapaz, estudar até 30 anos, filho. Eu quero saber, eu sei que eu ia passar nessa porra. Comigo não tem esse negócio, não. Eu estudava até 20, 25 anos, tô nem aí. Ainda ia pra dentro do caixão com a minha inscrição na mão. Porque eu só ia desistir se eu morresse, irmão. Ah, não entra não, não entra que a gente atropela. Com a inscrição, e morreu com a inscrição na mão, morri mesmo. É isso aí, já fez 100 concursos, ainda morreu, coitadinho, coitado mesmo. Morri igual um guerreiro, não morri igual covarde, você que fica acompanhando a vida dos outros e falando que as pessoas não vão passar, que não tem disposição de cair pra dentro. Né? Aí na outra, aí Deus até falou, olha, agora que você chegou aqui no céu, você já vai tomar posse. Acabou, porra, tá bom. É isso aí, beleza, galera? Então, vamos firmar aí. Professor, já estou com 46. Olha, sonho não tem idade, né? A Delta aí pode fazer até 60 anos. Então tem 24 anos aí para jogar duro. Nada de papo de derrota aqui na live, não. Derrotado aqui não tem vez. Beleza, galera? Vamos pegar firme. É isso aí. 4, 7, 50 não interessa. Corra atrás do seu distintivo. Beleza? Vamos acreditar que Deus vai abençoar a vida de vocês aí. O que eu puder fazer, né, eu faço. Como foi essa aula aqui, show de bola hoje, né? Diversas informações e totalmente gratuita. Deixa eu ir embora. Vou lá agora, vou lá no Instagram. Tchau, tchau. Ó meus aulões, hein?